Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá, mais uma vez para vocês aqui, mais um vídeo trazendo temas sobre Umbanda, sobre religião em geral, para que vocês possam, muitas vezes, tirar uma dúvida, trazer uma pergunta para nós aqui, que nós estamos sempre muito atentos às necessidades de vocês. Sempre pedindo que vocês se inscrevam no canal Thiago de Iemanjá e deem o like, né, para que a gente possa continuar a manifestar esse nosso conteúdo para vocês, tá? O conteúdo ele é um conteúdo sempre diversificado, sempre através de enquetes que nós temos no Instagram, né? E que traz para vocês o que vocês acham que a gente precisa falar aqui. Tá? A gente faz todo um cronograma, toda uma pauta de texto e traz para vocês as necessidades, tá? E uma dessas necessidades que nós vimos de falar é sobre responsabilidade. Responsabilidade num terreiro, responsabilidade na Umbanda, responsabilidade num todo, tá? E eu explico. Bom, gente, quando nós entramos num terreiro, quando nós iniciamos a vida de sacerdócio e porque nós começamos uma vida de iniciante mediúnico, nós a partir daquele momento ali temos uma responsabilidade sobre as atitudes, sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa vida pessoal, porque tudo que nós temos mediante a religião, ela se atrela ao nosso momento íntimo também. Nós temos responsabilidade de muitas vezes não ter atitudes desavenças com o irmão que está do lado, às vezes é impossível, mas a gente tenta. Nós temos responsabilidade de chegar no horário no terreiro, de ter a responsabilidade de fazer as tarefas que ali estão denominadas à pessoa, tá? Mas essa é uma das responsabilidades, tá? O que eu quero indagar aqui neste vídeo é, muitas vezes, em muitos terreiros, nós temos a dificuldade de diferenciar o terreiro, tá? O terreiro físico, né? Com a casa daquele zelador, tá? Às vezes, e muitas vezes, nós nos evazimos até o terreiro, do terreiro para a casa do zelador, e aí nós praticamente saímos do ambiente religioso e praticamos atos na casa do zelador, ou seja, uma limpeza, fazer uma comida, entendeu? Entendeu? Isso não faz parte do momento religioso daquela pessoa. Claro que se eu sou um amigo daquela pessoa, se eu sou o ente daquela pessoa, obviamente não vai me custar ali fazer uma comida. Agora, se nós somos somente, a nossa relação é somente religiosa, nada tem a ver eu limpar ou eu fazer serviços para o zelador de santo, tá? A minha obrigação é extremamente da porta do terreiro para dentro, naquele espaço físico que está ali, e da porta para o terreiro para fora, entendeu? Eu não tenho obrigação com aquele zelador de santo, tá? Agora, é claro, se eu sujar uma louça, eu vou lavar. Se eu sujar uma panela, eu vou lavar. Agora, dentro do que eu estiver utilizando na casa do zelador, sim. Agora, fazer coisas em prol daquele zelador fora do terreiro, entendeu? É que isto não pode, entendeu? Quer dizer, existe uma confusão que todo o ambiente
é, é o terreiro. Não, o terreiro é onde se dá o culto da Umbanda, tá? E mais, nós temos que entender que nós estamos ali para o aprendizado de uma religião e não para servirmos muitas vezes de empregados, de serviçais para aquele zelador. Tá? Então tem que haver por parte dos zeladores um esclarecimento de que tudo que for relacionado com o terreiro, tá? Tudo, os médiuns assim pode vir a ajudar, pode vir a fazer uma canjica, pode vir a fazer, e aí sim há um trabalho de limpeza para não deixar nada sujo. Agora, fora a parte religiosa, não cabe mais o médium, cabe o zelador ou a zeladora, né, contratar alguém para fazer esse tipo de trabalho, tá? E a responsabilidade do zelador é essa, é orientar o médium para que ele também não se sinta constrangido de dizer, se eu não fizer, ele vai ficar bravo comigo. Não, o zelador tem que dizer, não, tua responsabilidade é dentro das 4 paredes do terreiro, entendeu? Afora essas 4 paredes do terreiro, entendeu? É minha casa pessoal, tem meu quarto pessoal, tem um banheiro pessoal. Isso quem cuida sou eu. Agora, independente disso, entendeu? O terreiro é uma parte onde todos os médiuns participantes, certo? Estão ali para ajudar. E aí um detalhe, entendeu? Tem zelador de santo que não limpa terreiro. Tem zelador de santo que senta numa cadeira e fica observando. Não, isso não existe. Sempre enfatizando que o terreiro é do zelador e não dos médios que ali estão. Os médios se aproveitam da situação, tá, para ajudar o zelador a cuidar do santo. Mas a responsabilidade do terreiro é sempre do zelador do santo. É sempre daquela pessoa que abriu o terreiro, que está gerenciando aquele espaço. Claro, se o médium quiser fazer alguma coisa, entendeu, dentro daquele espaço, não tem problema nenhum, certo? Desde que seja de boa vontade e que não haja uma pressão psicológica para aquele que está ali fazendo sua umbanda, entendeu? É muito comum em muitos terreiros, zeladores e zeladoras de santo, dizer assim para o médium, eu tenho, perdão, eu tenho meu quarto ainda não conseguia, vamos fazer uma hipótese, meu quarto ainda não conseguia arrumar, aí o médium sai lá correndo, arruma quarto, vai lá, limpa a cozinha, enfim, é uma coisa que não tem o porquê fazer, porque não é de cunho mediúnico isso, você não está aprendendo nada com isso, tá? Não há vamos dizer assim, não há uma ligação religiosa com você arrumar a casa do seu zelador de santo, tá? Então, definam, aos zeladores eu digo, definam aos seus médiuns a responsabilidade de somente lidar com o santo, somente lidar com os orixás, com as entidades que ali estão no congar, entendeu? A parte material, a parte pessoal é essa cunha do médico tratar, tá? Do zelador, tá? Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado, muita atenção naquilo que os senhores vão encontrar dentro de um terreiro, porque muitas vezes o zelador, ele aproveita da ingenuidade, muitas vezes do médium, aproveita muitas vezes da boa vontade daquele médium, porque todo médium vem para uma casa de religião porque está precisando de algo, né? Porque está precisando de uma palavra, de um conselho, né? E nisso, obviamente, se dá aonde os zeladores e zeladoras aproveitam dessa ingenuidade
e tratam o médium como um empregado. Isso não existe, entendeu? Isso não pode acontecer, porque nós estamos falando de religião e não de escravidão. Tá? Nós estamos falando claro, se eu almocei na casa do meu zelador de santo, eu vou ali, tudo bem, eu posso lavar uma louça. Agora, se eu chego na casa do meu zelador de santo e a pia está cheia, ora, isso é uma responsabilidade do zelador e não minha, entendeu? Sempre diferenciando que casa íntima é uma coisa e salão de umbanda é outra, e tem que ser separado, e tem que ser, pode ser da mesma casa, mas tem que saber que a minha responsabilidade é somente quando eu estou dentro do salão, entendeu? Até muitos salões têm pia, tem coisas já para se fazer as coisas ali, para que não haja uma interferência da casa pessoal, para que não confunda o médium quando ali está, entendeu? Às vezes o médium chega todo preparado para uma gira e a pessoa bota o médium a trabalhar numa cozinha, que não é a cozinha do terreiro, mas sim a cozinha particular do zelador, certo? Isso aí é inadmissível, certo? Quanto religião, a gente tem que prezar pela integridade moral, certo? Daquele médium que está ali, entendeu? Por exemplo, que é comum, muitas vezes, aquela chacota, aquela falta de respeito com o médium. Então, se nós não nos pronunciarmos e não virmos isso com olhos mais críticos, nós vamos continuar tendo essa questão muito mais ativa, entendeu? Mas em termos, e essa é a responsabilidade do zelador de santo, de cuidar do médium, de zelar pelo médium, de dar ao médium aquilo que ele foi buscar, que é a orientação espiritual. E aí é que eu digo, orientação espiritual não é trabalho em casa de zelador, entendeu? Não é fazer faxina em casa de zelador, é tu aprender coisas da religião, entendeu? Por exemplo, palestras, entendeu? Indicações de livros, indicações de sites onde o médium pode entrar e pode se informar com aquela informação e aí trazer essa discussão muitas vezes para os irmãos que estão ali e debater junto com os irmãos. Essa é o verdadeiro estudo que a Umbanda necessita, entendeu? A Umbanda não é só chegar, incorporar e vamos embora, não. E para que esse estudo seja concretizado, nós temos que ter a responsabilidade do zelador de dar ao médium apenas aquilo que ele necessita, que é o desenvolvimento espiritual, e não trabalhar na casa do médium, do zelador, né? E fazer serviços que nada tem a ver com religião, entendeu? Que muito, entendeu? Eu vi muito isso, presenciei muito de zeladores que, vai no supermercado para mim, vai no banco para mim. Claro, se for um favor à parte, é uma coisa. Agora, se for um constante pedido, isso vira um determinado serviço à parte daquilo que o médium tem de encontrar no modo sai do espiritual e vem pro carnal. Isso não pode, tá? Muito importante isso, porque a gente tem que diferenciar. Quando a gente entra para um terreiro, a gente tem que estar ali para fazer religião e não para fazer as pessoas de bobo, tá? Então é mais um esclarecimento que eu vim dar para vocês aqui, certo? De que a responsabilidade tem que existir das duas partes, não só de uma parte. Porque às vezes muitos zeladores dizem, você tem que ter responsabilidade perante a casa. Ok, eu acho plenamente correto. Só que o zelador também tem que ter responsabilidade pelos irmãos que estão ali.
entendeu? Como zelador, tá? Ele abraça um determinado X de pessoas que ele diz, ó, vocês a partir de hoje fazem parte da minha corrente espiritual, mas ele abraça no sentido assim, ele é obrigado a zelar pela integridade daquele que está ali. Ele tem que abrir aquela casa, ele tem que dar subsídios para aqueles médios que estão ali e dizer àquele médium que somente no terreiro que ele vai se utilizar. Se o médium não quiser nem entrar na casa do zelador, não há necessidade. Ele tem que ter um espaço somente para os médiums da casa dentro do terreiro. Tá? A casa material dele, isso não faz parte. Tá? Mas vamos completar essa informação falando sobre responsabilidade nas giras que estão acontecendo. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa chega, tá? Coloca suas guias, coloca seu branco, tá? E aí vai para a corrente espiritual, tá? E aí começa a gira toda, daí quando abre, a gente diz que abre a roda, porque os caboclos começam a chegar, aquele médium é designado a fazer a assistência daqueles caboclos que estão ali, tá? Ele se torna cambono, tá? Bom, mesmo assim, ele sendo cambono, ele lidando com aqueles charutos, ele lidando com aqueles copos que vão ser lavados depois, exclusivamente ele lida com aquilo, limpa aquilo, tudo, aquela é a responsabilidade dele. Agora, se eu chego numa casa de santo e eu encontro uma pia, vamos fazer, já que nós estamos falando de assistência de entidades, tá? Lotada de louça, e não consigo lavar aqueles copos referente à gira que está acontecendo, o que eu devo fazer? Eu vou lavar a louça que está ali? Não, eu vou informar a pessoa da casa e dizer, ó, fulano, beltrano, ó, a pia está cheia de louça, não é minha competência eu lavar essa louça, a minha competência é lavar os copos ou as indumentárias das entidades, tá? Isso é minha competência, é a competência de que estou trabalhando para a gira e não para a casa do zelador, entendeu? Então, muito se confunde quando se abre a cozinha da casa e se tem uma cozinha junta com a cozinha da terreira, no caso, né? E a pessoa se sente até constrangida, pô, eu não tenho espaço para trabalhar para gira, né? E aí, como é que eu faço? Em qual posição eu fico, né? Então, aos zeladores cabe o quê? Deixar livres os espaços para que aquela pessoa possa trabalhar de cambona, entendeu? Ela chega, por exemplo, numa pia para disponibilizar um copo para a entidade, ela tem como utilizar a pia sem interferência, por exemplo, de louças que não fazem parte da gira, entendeu? Essa é a minha, vamos dizer assim, a minha opinião e a minha explanação sobre a interferência, muitas vezes, ou, né, de que a confusão da casa do zelador com aquela gira, tá? Também há uma interferência mediante que assim, ó, muitos cambonos, tá? Eles confundem, tá? O período de experiência do cambono com o período de incorporação. Tá? Às vezes o cambono tá lá camboneando, camboneia uma quinta-feira, uma outra quinta-feira, camboneia na quarta quinta-feira, e aí diz, pô, mas quando é que eu vou começar a trabalhar? Quando é que eu vou começar a vir a dar passe? Isso não tem né? Não tem um período certo, entendeu? Agora, a coisa mais importante é que
se tenha um dia para o desenvolvimento desse médium. Ou seja, o médium não pode deixar de desenvolver, entendeu? Por mais que ele seja um bom cambono, que ele entenda tudo de charuto, que ele entenda a bebida dos orixás, ele entenda tudo, ele necessariamente, até porque a Umbanda é uma religião que necessita da incorporação, tá? E é através dela que a gente realiza muitas curas. O médium necessita evoluir. E nessa evolução, ele necessita incorporar, ele necessita ter dar passagem às suas entidades, tá? E não existe médium que não trabalhe. Existe médium mal desenvolvido, tá? Então, esta responsabilidade é do zelador. É do zelador observar a sua corrente mediúnica e ver quais os médios que estão evoluindo e quais os que não estão. Pegar o que não estão evoluindo e automaticamente puxar para si a responsabilidade de desenvolvê-los. Entendeu? Ter essa responsabilidade, chamar numa segunda-feira, eu estou dando os dias que são geralmente comuns na Umbanda de trabalho, tá? Pegar uma segunda-feira e trabalhar com esses que não estão evoluídos, tá? E puxar as entidades dele, entendeu? Até porque numa segunda-feira não há consumo de charutos, não há consumo de bebidas, então há um preparo para uma segunda-feira para que esse possa ter um desenvolvimento todo por igual, tá? E que ele possa levar consigo a experiência de trabalhar, que é o importante, entendeu? Ah, mas chegou um momento que eu já estou pronto dentro da Umbanda, que eu já estou praticamente, minha entidade está chegando, quem é que dá esse alento ao médium? É o zelador. Então a responsabilidade do zelador é identificar. Porque eu vejo muitas vezes, senhores, que o zelador fica, muitas vezes, se omitindo da responsabilidade de evoluir os médiums. Ah, porque acha que aquele médium tem que sempre ser cambono, entendeu? Ou tem sempre que ser um médium assistencial, entendeu? Que é aquele médium que cuida da assistência, tá? Não, o médium ele tem que evoluir. A gente não pode prender o médium. A gente tem que dar a ele condições de evoluir espiritualmente, tá? Claro que se ele acha que às vezes tem muito médico que tem medo, mas aí é que vem a parte do zelador. O zelador tem que encorajar o médium para que ele possa não ter este medo, entendeu? Então a responsabilidade, ambas as partes, de zelador e médium, ela tem que ser casada. No momento que não está casado, isso eu não tenho vergonha de falar, tá? No momento que não está casando a responsabilidade do médium com a responsabilidade do zelador, senhores, mudem de terreiro, tá? Porque não adianta eu estar num terreiro, tá? Não adianta eu continuar num terreiro se eu faço a minha parte e o meu zelador não faz a dele, tá? Ou se o zelador faz a parte dele, muito bem feita, e o médium não faz a parte dele. Então, as duas pontas têm que estar alinhadas. Os dois caminhos têm que seguir junto, porque senão a coisa não anda, tá? A coisa degringola, tá? Não é muitas vezes por causa de, vamos dizer assim, de dificuldades. É porque a não percepção da evolução daquele médium muitas vezes fica carente, entendeu? E aí o que acontece? O médium fica muitas vezes só no cambono, e aí, claro, o médium vai encher o saco, entendeu? Porque ele não vai ter uma evolução, vamos dizer assim, produtiva, porque, como a gente sabe, toda religião tem que alcançar algo, porque você está ali para alcançar algo, né? Se você ficar sempre na mesmice, você não vai alcançar nada, entendeu?
Então, essa, vamos dizer, essa lida com o médium, ela tem que ser um jogo aberto. Ó, você tem, dos 7 anos, você tem 3 anos de cambono, tá? E os outros anos, você vai automaticamente ser desenvolver. Claro que o desenvolvimento vem caminhando junto, mas no momento que eu tenho uma entidade já pronta, automaticamente eu largo a parte do cambono e vou começar a trabalhar em cima do passe com as crianças, do passe com as entidades, desculpa, com as pessoas mais de idade, entendeu? Então eu tenho que evoluir, eu tenho que me sentir, não é que tenho que me sentir importante, não. Eu tenho que me sentir útil, mas evolutivamente, entendeu? Porque não adianta eu saber tudo por exemplo, eu saber todas as bebidas dos orixás, eu saber tudo, e nunca ter incorporado, nunca ter dado passe, eu nunca ter dado, né? Que zelador que eu vou ser no futuro, entendeu? Que gestor, que até vamos puxar para baixo, que gestor de terreiro que eu vou ser se eu não souber dizer pro meu irmão, tá? Dizer, ó, é assim que se faz, é assim que não se faz, entendeu? Porque muitos zeladores deixam a desejar, entendeu? Por não saber, por dizer, não tá na hora de te explicar. Não, tem que explicar. Por exemplo, ó, a Oxum você vai pegar, você vai fazer isso, isso, isso e isso. O Ogum assim, a Iemanjá assim, entendeu? Então, essa doutrina, entendeu, do médium é que também faz parte da doutrina espiritual, porque ela tem, e essa responsabilidade é dada ao zelador, por isso ele zela pelo santo que ele está zelando e pelos médiums que ele está cuidando, porque ele bota, quando ele faz uma maci, é a mão dele que está ali, entendeu? Então, é necessário que se divida o âmbito religioso do âmbito de casa, tá? Essa é a primeira parte. E a segunda parte, a responsabilidade, como desenvolver um médium e como dar sequência a um processo que ele foi buscar naquele terreiro, entendeu? Porque nenhum médium vai num terreiro para buscar ser faxineiro, ou nenhum médium, entendeu? Ele vai para buscar ser médium, ser um zelador de santo. Ele só vai aprender se o zelador que está ali o ensinar. Não existe mágica, entendeu? Então essa responsabilidade, quando ela é mútua, ou seja, quando as duas estão conversando, né, estão numa sintonia boa, o médium vai ficar no terreiro muitos anos, entendeu? Agora, quando começa um conflito de ideias, quando começa um despreparo né, um despreparo do zelador de santo, bom, aí infelizmente a coisa não anda, entendeu? Não anda, não, como é que fala? Não, como é que é? Não caminha, tá? Então muito cuidado, senhores, muito cuidado onde vocês entram, muito cuidado com, porque assim, a confiança a gente adquire conforme o tempo, tá? Não é você entrar num terreiro hoje e você já confiar na primeira pessoa que você vê, não. Você vai, claro, você vai ter um tempo para pegar a confiança daquele pai de santo, daquela mãe de santo que está ali, tá? Então, cuidado aos pedidos que esses vão lhe fazer, tá? Eu tenho pessoas que eu conheço, tá? Que são excelentes zeladores de santo, tá? E que nunca abusaram do irmão que ali está. Agora, tem outros que eu conheço, tá? Que confundem a cabeça do médium e dão ao médium atividades fora do terreiro. Então, gente, meus amigos, muito cuidado. Não deixem ultrapassar a linha
do respeito, tá? Que no momento que ultrapassa uma vez, a coisa degringola, tá? Então responsabilidade é isso. Responsabilidade é tratar o médium como médium e não tratar o médium mal, tá? Responsabilidade do médium, fazer religião e não ser outra coisa senão somente o médium, tá? Então, cuidem isso. Façam valer aquilo que vocês foram buscar naquele terreiro. Se é uma orientação espiritual, que seja uma orientação espiritual, tá? Uma orientação mediúnica e não um emprego de faxineiro, tá bom? Meus irmãos, o meu axé, o meu muito obrigado, tá? Que Oxalá abençoe a todos nesse dia de hoje, tá? Sempre lembrando para vocês que a nossa agenda está sempre aberta para vocês. É só marcar o jogo de Búzios, tá? Nós estamos com jogo em todo mês de janeiro para vocês, tá? Até o dia 31 de janeiro nós estamos jogando para vocês. Depois fevereiro nós paramos e voltamos em março, tá? Então assim, marquem a sua consulta, venha consultar com a gente. Vocês, eu moro muito longe, Thiago, não tem problema, a gente faz uma videochamada, tá? O valor tá bem acessível, tá? Então, venham fazer a sua consulta com a gente, tá? A gente espera de coração aberto por vocês. Deem o like no vídeo, tá? Curtam a página, porque é muito importante para nós, tá? E, Thiago, eu tô querendo que você fale desse assunto aqui. Manda o assunto pra gente, que a gente estuda, que a gente faz uma análise do assunto e traz para vocês no vídeo, tá? Porque é aquela coisa, gente, ninguém sabe de tudo, tá? Eu faço aqui um trabalho para que, daquilo que eu sei, informar vocês, tá? Agora, é claro que sempre vai faltar alguma coisa, tá bom? Então, meu abraço, meu beijo, fiquem com Deus, tá? E a gente se vê semana que vem. Axé.